tarde, boa noite a quem está nos assistindo agora no nosso primeiro podcast do grupo de comunicação e cultura Marginália da UFRN. E hoje vamos fazer a nossa apresentar um pouco dos nossos objetivos, apresentar um pouco das pessoas que trabalham com a gente, né? Qual é o intuito do nosso podcast, para a gente divulgar um pouco o que tem sido feito na UFRN. Bom, meu nome é Fagner, eu sou vice-coordenador do grupo Marginália e professor também no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN. Lembrando que o Marginália é um grupo transdisciplinar, então tem pessoas de diversas áreas, desde a nutrição, a comunicação, a educação física, enfim, várias áreas. E nesse primeiro programa, portanto, a gente queria apresentar um pouco de quem somos nós, né? Seremos 2 apresentadores, eu e a Mayara Oliveira, que é estudante de comunicação social. Mayara, por gentileza, apresente-se também. Olá, meu nome é Mayara Oliveira, eu sou estudante de jornalismo na UFRN, sou bolsista do projeto Marginália, entrei bem na época da pandemia, né? Estamos aqui para apresentar esse podcast. Espero que todo mundo goste, fique com a gente durante esses 36 episódios. Eu e a Mayara vamos tentar comandar um pouco essas 36 sessões que vão falar sobre uma série de coisas. Primeiro, aquilo que a gente tem feito na UFRN, publicizar um pouco as nossas pesquisas, etc. Como é um grupo transdisciplinar, a gente tem pesquisadores de todas as áreas, de várias áreas, da comunicação, da nutrição, da educação física. E esse programa é um pouco para apresentar tanto a gente quanto os programas, quanto os nossos objetivos. Eu queria passar a palavra agora para o nosso coordenador, Alex Galeno, para falar um pouco também do nosso projeto, e aí a gente vai batendo uma bola com todas as pessoas que estão hoje participando do nosso podcast. Alex, por gentileza, apresente-se. Olá, obrigado Fábio, obrigado Mayara. Desejar aqui axé e uma boa caminhada aí nesse projeto, né, de 36 episódios, como ressaltou a Mayara. Cumprimentar a Rebeca, que também compõe aqui essa bancada, e o Márcio também será o outro comandante aí dessa conversa, que espero alegre, divertida e criativa. Bom, eu sou Alex Galeno, como o Fagner ressaltou, sou coordenador da pós-graduação em Ciências Sociais até amanhã, oficialmente. Sou coordenador atual do grupo Marginália, que é um grupo transdisciplinar em comunicação e cultura. E também sou vinculado ao Instituto Humanitas da UFRN. Bom, apresentar o Marginália. O Marginália é um grupo que tem 7 anos, portanto estamos numa época cabalística, embora seja época pandêmica, mas tá um número promissor. Completamos 7 anos em 2020. Nasceu lá atrás, em 2013, especialmente com a iniciativa minha e da professora Josimei Costa e o professor Alisson Carvalho, lá da Educação Física, e outros colegas também, professores à época. Nós vimos de outro grupo de pesquisa, especialmente eu e a Josimei Costa, do grupo GRECOM, Grupo de Estudo da Complexidade, que está há mais de 25 anos na UFRN, e nós resolvemos fazer carreira solo. Quer dizer, não foi um rompimento nem afetivo, nem epistemológico, foi um reposicionamento
de carreira de cada um, e aí fundamos o Marginalia dentro desse caldo aí de amadurecimento também. Eu já tinha um tempo já tinha terminado meu doutorado, a Josi também, já vinha coordenando pesquisa, já tinha uma inserção na pós-graduação, e achamos por bem fundar um grupo com esse perfil, digamos, ainda, claro, transdisciplinar, que é a nossa trajetória, mas que tivesse um recorte entre corpo, comunicação e também cultura, que eu acho que é esse grande eixo que constitui, digamos, a filosofia do Marginalia. A professora Kênia também tem estado conosco desde o início. Um marco importante disso, Fagner vai relembrar que participou, foi um encontro dos grupos de pesquisa em comunicação no Brasil, aqui em Natal. Foi o segundo encontro, o primeiro foi em São Paulo, o segundo aqui, e nós coordenamos, nascendo o curso, o grupo, e nós, por um desafio do professor Ciro Marcondes, filho da USP, perguntou: Alex, a minha ajuda, vocês topam levar? Nós topamos, e não sei como foi, só sei que foi e aconteceu. E foi um excelente encontro. Então nós já nascemos com esses perigos, digamos assim, de desafio. O grupo, assim, formalmente no CNPq, né? Então ele nasceu em 2013 aqui na UFRN, foi consolidado como grupo, né, em 2017 na UFRN, e hoje realmente é um grupo, digamos, de pesquisa consolidado, com participação de vários colegas de várias áreas. Ele tem 3 linhas de pesquisa: um que é jornalismo, literatura e cybercultura, comunicação e meio ambiente, comunicação, corpo, estética e imagem. São as 3 linhas de pesquisa desse grupo, do grupo Marginalia. Eu lembrava um pouco antes aqui de nós iniciarmos o nosso programa aqui com a Rebeca e a Mayara, que nesse tempo nós já tivemos 9 pesquisas nessas 3 linhas. A maior parte coordenado pela professora Josi, por vezes eu e a Josi, por vezes eu e a professora Kênia, mas a professora Josi Meio Costa coordenou bastante pesquisas, especialmente no eixo da comunicação urbana. Então nós tivemos já 9 projetos, digamos, de pesquisa. Que é o principal hoje. A diferença desses projetos anteriores é que eram iniciativas mais individuais. Nós temos um projeto principal hoje, que é um projeto guarda-chuva do grupo, que tem por nome, que é um nome grandão, assim, mas é o que constitui digamos, o projeto guarda-chuva do grupo. Chama-se As Novas Relações de Poder e de Subjetivação entre Sujeitos e Dispositivos Técnicos. Então, esse é o panorama que nós temos do ponto de vista da pesquisa. Claro que aí fazem parte os orientandos, né, da graduação, mestrandos e doutorandos, dos programas que cada colega faz parte. Então, desde do programa lá de Educação Física, o Márcio e o Alisson fazem parte, ao PPGEM e ao pós em Ciências Sociais, que são as 3 pós que estruturam, digamos assim, a participação de docentes no grupo. E aí, as oficinas, que a gente chama de oficina do pensamento, que é o momento onde os orientandos apresentam suas pesquisas, digamos assim, uma espécie de pré-qualificação informal, né, antes de ir para os programas particulares, onde cada um apresenta sua pesquisa na esfera pública. E aí eu acho que é um momento muito rico de construção dos temas, né, e também debates de autores ou de convidados que a gente, por vezes, convida. Temos uma página, confesso que a nossa página precisa ser reatualizada, mas temos uma página também. Estamos nas redes sociais digitais aí, então temos Instagram, Facebook, etc. Temos um canal no YouTube, e, portanto, é essa perspectiva, digamos, que a gente tem enquanto grupo. É um grupo aberto, e não só para orientandos, mas principalmente, né, que são as pessoas que estão ali naquele momento, que estão construindo a sua carreira, etc., mas para outros colegas que queiram, inclusive sendo da universidade ou não. Temos parceiros nacionais, como Ciro Marcondes Filho, o professor Gustavo de Castro, da UNB, Ailton Siqueira, de Mossoró,
colegas, colaboradores também, Edgar de Assis Carvalho, da PUC São Paulo, que são dos colaboradores também do nosso grupo. Então era isso que eu tinha a apresentar um pouco enquanto... Professor Alex, eu vou aproveitar o momento e pedir para você explicar um pouco, né, a importância da pesquisa na nossa área, principalmente porque se trata de uma área desvalorizada, né? Então, aproveitar esse espaço para falar sobre isso. Bom, obrigado, Mário. Eu acho que a pergunta é extremamente oportuna. Acho que Fábio e a Rebeca também pode, Márcio, ampliar, sobretudo por essa conjuntura que vive as humanidades no Brasil, né? Quer dizer, a sensação é que quem é de humanas não produz pesquisa com qualidade, com resultado. É como se não tivesse um caráter científico. Eu mesmo acabei de relatar 9 pesquisas, 8 já encerradas, com relatórios, inclusive estão aí tanto no CNPq como nos relatórios públicos da Pró-Reitoria de Pesquisa, a PROPESC, da UFRN. Então, nós temos pesquisadores extremamente sérios e com resultados muito qualificados. A diferença é a natureza da pesquisa, né? Esse enfoque transdisciplinar é um enfoque sempre mais difícil, porque envolve outros atores, portanto, uma dimensão mais coletiva, envolve sair do campo disciplinar da sua formação. Isso não quer dizer que não tenha domínio sobre aquilo que está fazendo. Então, por exemplo, uma das pesquisas que eu me recordo que a Josi, especialmente, coordenou, foram sobre os monumentos da cidade e a comunicação pelas paisagens. Então, foi uma comunicação extremamente interessante, quer dizer, envolvia alunos de comunicação, alunos de ciências sociais, da arquitetura, né? E aí, pela estética da cidade, ia construindo uma ideia comunicacional. É isso que eu acho, pensando no professor Ciro Marcondes Filho, né? Que eu acho que a ideia de acontecimento comunicacional do Ciro é nesse sentido, quer dizer, quando ele diz que a cidade é corpo, porque nisso todos os corpos se afetam, se friccionam. Para ele, corpo pode ser uma imagem, pode ser uma paisagem, pode ser um discurso sobre a cidade, pode ser uma placa, pode ser um sinal. Isto é corpo, né? Pode ser sonoro, pode ser visual. Então, para dar um exemplo de como isso foi uma pesquisa séria, a própria Josi fez um vídeo da sua pesquisa no mestrado, que ele é muito paradigmático, sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós fazemos atualmente a pesquisa sobre novos dispositivos técnicos, por exemplo, sobre o problema das fake news, que é um problema civilizatório, não só do Brasil, é um problema contemporâneo, né? Então, sobre o olhar das ciências humanas. Uma outra pesquisa, por exemplo, que eu me recordo, também relembrava aqui com a Rebeca antes de começar o podcast, também fui coordenado pela Josi, sobre comida de rua. Então, envolvia alunos da nutrição, né, mestrandos e graduandos, também da comunicação e das ciências sociais, para pensar esse acontecimento, né, de profunda dimensão comunitária, digamos assim, ou como diz a Rebeca, de uma profunda comensalidade, já que cria uma determinada dimensão do comum na esfera pública, né? Quer dizer, que é o que a comida permite, e em especial a comida de rua. Então, é aquilo que atua na cena da cidade e na cena científica, quer dizer, atuamos com os objetos empíricos e objetos teóricos. Então, eu diria que é pena que a comunicação da universidade, a comunicação mais geral, também pensam que, um pouco, não como Bolsonaro exatamente, mas pelo paradigma cientificista, que as humanidades é meio que, né, diletante, é um pouco para apenas discutir filosofia e abstração, quando na realidade não se trata disso. Nós temos pesquisas extremamente sérias em todas as áreas das humanidades. Falar em comensalidade, gostaria de também apresentar nossa pesquisadora Rebeca Fernandes, está estudando a comensalidade em algumas obras do Balzac. Pode se apresentar nossa balzaquiana? Quase lá, Fagner. Olá, então me chamo Rebeca, né? Eu sou nutricionista, me formei no ano de 2013 na UFRN, e nesse mesmo ano eu tive contato com o Marginalia, né? Não participei desse grupo formalmente nesse momento, mas foi um momento de contato ali, e aí em 2014 eu ingressei no mestrado em Ciências Sociais, porque já desde a graduação
meu interesse, né, era estudar alimentação e cultura. E aí, desde então, eu tenho estudado alimentação e cultura, especificamente a comensalidade, né, o ato de comer e beber juntos, em romances do escritor Balzac. E aí, em relação a essa questão da pesquisa, né, como eu acho que a importância da ciência é indiscutível, né? Mas pensando nas humanas, nas ciências sociais, é muito importante para a área da saúde, para os nutricionistas, porque nossa formação é muito biologicista, né? Então, às vezes, a gente conhece muito desse universo, mas não sabe simplesmente como tratar um paciente, por exemplo, como tratar os funcionários de uma unidade de alimentação e nutrição. Então, é de extrema importância, né, e que tem que ter mais pesquisas sobre isso, e não menos, como muita gente está querendo aí, né? Queria só relembrar que Rebeca fez uma belíssima dissertação sobre uma comida super tradicional aqui na cidade, que é a ginga com a tapioca. Como foi essa pesquisa, Rebeca? Na verdade, foi o meu trabalho de conclusão de curso ainda na nutrição, né? Então, eu historiei essa preparação. Foi nesse momento que eu conheci a Alex, inclusive ele participou da minha banca, né? Eu fui orientada pela professora Michele. E aí eu tenho uma figura muito carismática, que é a Dona Ivanise, né? Que ela advoga a criação da ginga com tapioca pelos seus pais, por Dona Dalila e seu Januário. E aí seu Januário, ele era marchante de peixe, né? Ele pegava peixe e tratava esse peixe, e ele via muita ginga, que é a sardinha ainda filhote, ou então a manjuba, né, desperdiçada na praia, porque isso era visto como comida de pobre. E aí ele resolveu pegar esse peixe, tratar, e pediu para a esposa dele, Dona Dalila, fritar no azeite de dendê, né, e colocar dentro da tapioca. E aí ficou a ginga com tapioca, ou sanduíche de marinheiro, como ele costumava chamar. Inclusive está publicado aí, quem tiver interesse. Isso, tem um livro. Já tem um livro publicado. Maiara, com a palavra. Oi, vamos para o Márcio. O que você tem a dizer, Márcio? Apresente. Não tenho nada para dizer. Não tem nada para dizer. Sou Márcio, Só o silêncio vai falar por mim. Só o silêncio. Professor de Educação Física, do Departamento de Educação Física da Universidade, da UFRN. Também conheci o Marginália em 2014, através do professor Alisson Carvalho, que me convidou para uma reunião, e desde lá eu faço parte dos marginais, né? Dos cachorros ferais aí, da Marginália. Acredito que essa relação, né, com a ciência, principalmente das humanidades, né, talvez seja necessário um reencontro, né? A gente está há muito tempo caminhando separadamente, né, principalmente dentro da universidade, e quando você estabelece conexões, você percebe que tem muito mais coisas que nos aproximam do que nos distanciam. Talvez seja um exercício que é necessário em todos os segmentos da sociedade brasileira, e eu acho que contemporânea, que é a ideia de aproximação, reconhecimento dos diálogos, né, reconhecimento das diferenças, para que a gente, de alguma maneira, consiga compreender que o ser humano ele é um ser total, né? Então ele não é nem biológico, nem humano, ele é biológico e humano ao mesmo tempo. As relações humanas e técnicas, elas acontecem num ambiente que é junto, né? Não é separado, né? O ser humano não se separa quando ele está fazendo uma atividade humana, uma atividade biológica. No campo da educação física, isso também é muito forte, assim como a Rebeca falou, né? A compreensão de que o ser humano é um objeto a ser tratado. E quando a gente vai trabalhar com sentimentos, com emoções, com aspectos mais culturais, isso como não é tão visível, né? Como as pessoas não enxergam isso por conta dos instrumentos que a gente foi desenvolvendo ao longo da humanidade para entender as coisas,
não dá para quantificar algumas coisas, parece que isso tem um menor valor, né? Eu acredito que a própria universidade acaba reforçando essas coisas, acho que a Alex tocou nisso, né? A falta de divulgação, a falta de compreensão, né? A própria burocracia e estrutura da universidade em centros que são assim, não se comunicam, né? A gente parece um polvo descerebrado, né? Porque você não consegue se organizar, tem muitos tentáculos, mas é uma inteligência que não se organiza. Então isso é um grande problema do conhecimento contemporâneo, e que cada vez mais a gente percebe que, uma vez eu vi uma fala de um professor ele foi amigo de Paulo Freire e trabalhava com comunicação, e ele dizia: a educação não é um problema de educadores somente, é um problema da sociedade como um todo. Quando Rebeca fala, né, desse aspecto de você ter que saber lidar com as pessoas, então, quando você está trabalhando um conhecimento, ele é relacional, então ele, como nessa ideia do povo, ele se relaciona em vários tentáculos, então tem várias dimensões. Essa formação, às vezes, era muito desequilibrada na universidade, né? Nós temos um elemento muito técnico, e cada vez mais, e eu percebo isso na educação física, eu acho que nas ciências sociais, também na nutrição, na comunicação, quanto mais a gente se aprofunda numa coisa, mais a gente vai perdendo da coisa, né? É interessante quando você estuda um objeto e percebe ele em vários aspectos. Acho isso que é a riqueza do que a gente vai chamar na educação de um multiletramento, de várias literacias. Então, eu compreender a comunicação para além da comunicação é você, como o Alex falou, é reconhecer que várias coisas comunicam, as pedras comunicam, os índios já falavam isso, as coisas comunicam, as árvores comunicam. Se eu não consigo compreender esse processo, não é culpa da pedra, da árvore, de não saber se comunicar, é uma ineficiência minha, uma incompreensão minha. Então, a universidade, ela tinha que, de alguma maneira, o conhecimento, ele tinha que fazer com que as pessoas fossem menos reativas e que, de alguma forma, conseguissem compreender que quanto mais aberto você está, mais conectado você vai estar com o conhecimento. E isso vai fazer com que você aprenda e se relacione com o conhecimento ao longo da sua vida. Então, esse exercício é um exercício interessante. Menos reação e mais criação nesse processo. Então, aonde eu me conecto? Aonde isso funciona no meu campo? Então, se eu consigo perceber isso, eu acredito que a gente tem uma mudança nos processos sociais de aprendizagem, a gente tem uma mudança no processo de percepção de tecnologia, avança nessa coisa da própria, nessa fragilidade da informação, do processo efêmero, né, dessa rapidez que, de alguma maneira, só beneficia aqueles que não querem que a sociedade, de alguma maneira, contribua para a vida de todas as pessoas. Então, acho que isso é um pouco de mim hoje, e muito também do Marginália, de ter encontrado vocês nas minhas caminhadas, ao longo da vida, ao longo desses encontros, percebendo que essa ideia de disciplina, de componente curricular foi uma invenção que foi importante, mas que necessariamente não é a única forma de compreender o mundo e compreender como o conhecimento se relaciona com a nossa vida e com as nossas questões mais amplas. Por isso, essa ideia de humanidade um pouco mais ampliada, acho que isso é essencial para o nosso tempo. Bacana, obrigado, Márcio. Fundamental o que você fala, porque o exercício que a gente está fazendo é um exercício de exteriorização, né? Ou seja, se como você fala, existir é comunicar, existir é pronunciar o mundo, e existir é se fazer visível também. Portanto, podemos perceber a responsabilidade ética que os cursos de humanas têm hoje, mais do que nunca, um dever de construir narrativas potentes, construir narrativas consistentes, capazes de, como diz a Isabelle Stenger, de dizer a verdade ao poder, né? Principalmente quando a gente está num mundo que é tão tecno-burocratizado, e aí a gente perde completamente a dimensão do humano. Por exemplo, se você faz um governo, pensando na governamentalidade,
Se você faz um governo técnico, basicamente técnico, de especialistas, né? Ou seja, uma elite que é capaz de dizer como, quando aplicar recursos, por exemplo. Mas se esse governo perde a comunicação com as bases populares, por exemplo, ele se perde completamente, porque é a tecnologia social, na verdade, que quem está lá na ponta da tecnologia social é capaz de comunicar ao técnico que não necessariamente sabe o que acontece na outra ponta, né? Então, se você formula políticas públicas sem fazer uma relação com quem está na outra ponta, construindo a tecnologia social, você não entende, então, como a sociedade funciona. E os cursos de humanas, eles são fundamentais para que a gente, primeiro, construa uma sociedade mais ética e mais engajada politicamente, e, em segundo lugar, que possa apontar para a gente os caminhos de um mundo melhor, né? Não de um melhor do mundo, melhor dos mundos, mas de um mundo melhor. Portanto, eu acho que a gente tem uma responsabilidade fundamental para explicar como a sociedade funciona, né? Se a gente quiser transformar a sociedade ou enfim, trabalhar com a sociedade, tem que saber como é que ela funciona. A política, né? A economia, nas suas várias dimensões. Por isso que a gente também está fazendo esse grupo que vai discutir vários temas, desde a ciência dos conceitos, né, mais difíceis, mas tentando trabalhar, claro, com alegria e com leveza os temas, até a literatura, o cinema, a música. Essa é a nossa proposta inicial. Nosso objetivo é estreitar essa relação entre o público e a academia e tentar diminuir esse abismo que tem, né? E com isso eu faço a pergunta de 1 milhão, né? Como é ser pesquisadora no Brasil? Essa pergunta é para todo mundo, é para você também ou para o Silvio Santos? Todo mundo, Silvio Santos. Bom, sem desanimar. Não, sem claro. Eu gosto da máxima do Paulo Leminski, lá, que é o conterrâneo do nosso querido Márcio, né, que ele diz: distraídos venceremos. Eu gosto dessa máxima. Assim. Tô atento, entendeu, Bolsonaro? Você tá fazendo, mas eu tô ligado, meu irmão. Mas com alegria e potência política. Eu acho que e posicionamento, que eu acho que é importante. O Brasil vive um momento onde a nós, em particular, que somos da academia, somos da universidade, não pode tergiversar sobre o posicionamento político. Eu não estou dizendo que tem que ideologizar a ciência, né, para se posicionar politicamente, mas tem que posicionar a ciência como uma atitude política frente ao governo autoritário e genocida. Esse ano já tivemos cortes profundos na verba de educação para as universidades. O governo acaba de anunciar mais 20% de corte para as universidades no orçamento do ano que vem, não é? Nós não temos, a rigor, ainda claramente o ministro da Cultura, embora tenha nomeado, mas ainda não disse a que veio. O ministro da Ciência e Tecnologia, o homem que foi ao espaço, etc., que nós até aqui perto as pessoas adoram, no ato como ponto turístico aqui em Natal, indo para Pium, na Barreira do Inferno, fazer foto com ele, etc. Mas nos funciona, porque você tem menos de 1% do orçamento para fazer ciência e tecnologia no Brasil. Nós tivemos corte de bolsas no Brasil inteiro, então isso é um dilema, digamos, essa é a parte difícil. Ao lado disso, você tem muita pesquisa sendo produzida. Veja, por exemplo, o posicionamento em relação à Fiocruz no Rio de Janeiro, em relação à Covid. Veja o posicionamento do Instituto de Medicina Tropical do UFRN em relação à Covid aqui no estado. A própria UFRN em si, de todas as áreas.
o atendimento, por exemplo, do setor de psicologia, psicologia social, psicologia clínica da UFRN, a nutrição, que produziu orientação de como, né, higienizar as comidas, etc. Nós, do Marginália, que produzimos um mês intensivo, uma outra narrativa estética sobre a pandemia. Então, veja, nesse sentido, isso eu vejo como posicionamentos públicos, né? Não dá para o cientista fazer a neutralidade axiológica, que eu pesquiso tudo no meu laboratório e aí a sociedade, o outro não existe. Não. Temos que ir junto e temos que nos posicionar politicamente, né? Porque exige esse posicionamento. Eu acho que o grupo do Marginália, como diz o Márcio, não dos marginais, né, mas que estão na marginália, que é a ideia do marginal, como marginal, é a ideia inicial do grupo Marginália, que era escrever, né, a margem da folha, etc. Como faziam os antigos. Nós estamos um pouco essa margem mais atento ao que está acontecendo na totalidade da sociedade. Então, isso dentro do UFRN em geral. Então, produzir ciência nessa conjuntura é difícil, mas eu acho que a gente tem o elemento da resistência e da criação entre nós. Por exemplo, nós, complementando a história do Marginália, nós mesmos temos 2 planos, por exemplo, de trabalho, né, dentro da pesquisa maior, como eu anunciei, sobre novos dispositivos técnicos, que é sobre as cidades inteligentes e os emílios digitais, que nós, 5 aqui, inclusive, estamos pilotando essa pesquisa. O papel da leitura, por exemplo, quem é esse jovem que se forma na universidade de hoje, que não conhece a literatura, pelo menos a literatura clássica, ou conhece um outro tipo de literatura que está se gestando, inclusive, a partir de novos dispositivos técnicos, portanto, é um outro leitor, não é mais o leitor canônico da velha tradição humanista, por exemplo, como diz o Peter Sloterdijk, né, da velha mídia inibidora do livro tradicional, mas daquele, como gosta de dizer a Maiara, que lê inclusive aquilo que não é só o livro, lê, por exemplo, o informe do Twitter, e aquilo dá uma conexão para outra coisa. Então, eu aposto nessa outra veia, né? Dessa veia que distraídos venceremos, mas com resultados. E é nesse sentido que eu acho que o Marginália congrega, digamos, essa potência. Assim. Primeiro, concretizando a sua filosofia de ser transdisciplinar. Isso que o Márcio falou, que eu me emocionei aqui, viu, Márcio? Nossa, o Márcio é impressionante, assim, ele vai tomando o ouvinte, assim, das coisas que ele fala, muito apaixonado pelo que diz e pelo que fala. E eu acho que isso é real, né? Então, assim, a ideia transdisciplinar é concreta. A prova é que é essa configuração de pesquisadores. A Rebeca, né, para dar um exemplo, que é lá da nutrição, e o Márcio, eu o Fagner e a Maiara somos das humanas, né? Mas não é uma humana só que puxa maconha no setor 2. Até pode ter alguns que façam isso, não vejo problema nenhum nisso. Aliás, a maconha está muito interessante como tema, até podia fazer um podcast, porque é medicinal, né? Não só por espírito, mas também com as dimensões fisiológicas. Mas também porque pensa e produz pesquisa, tem uma dimensão analítica entre nós. Então, o que eu digo que concretiza aqui enquanto grupo é a dimensão transdisciplinar. Rebeca e Márcio são exatamente a configuração prática, um exemplo prático exatamente dessa concepção. E nós saímos, eu costumo trabalhar com essa imagem, que eu gosto muito do escritor israelense Amos Oz, que é o dilema entre o pesquisador da ilha e o escritor peninsular. Quer dizer, eu acho que é exercício que a gente faz. Na ilha você tem a sua formação específica, disciplinar, que é necessária, técnica, né? Você tem que saber aquilo que você se formou na sua graduação para poder você dar aula ou ensinar, coordenar um laboratório, dar palestra, enfim, ir para a sua clínica, né? No caso da Rebeca, não sei se ela vai ainda, mas enfim. Mas tem ou o Márcio, que vai um dia para a academia ou não, mas enfim. Ou o Fagner, se volta ou não um dia para a televisão, ou a Maiara, que vai ainda. Quer dizer, essa dimensão do solo inicial é fundamental. Mas tem que voar, tem que ir para formar uma península coletiva da formação. E aí transversalizar, fazer esse encontro de conhecimento, né, de uma inteligência coletiva que o Márcio chamou a atenção. Então, eu sou otimista, sabe, Maiara, assim, com toda essa dificuldade de um soberano aí, como o governo que nós temos, né, o Bolsonaro, que propaga a ignorância como pressuposto da política. Se a política já estava esvaziada por esse tecnicismo e burocratismo que o Fagner chamou a atenção, você imagina também esvaziado pela ignorância. E a ignorância que se traduz em preconceitos, etc., né? Por exemplo, é um governo que tem um ministro onde quer mudar como é que eu diria? Algo
quase com uma cláusula pet da Constituição, que é a taxação, por exemplo, a não taxação, por exemplo, de livros. Né? O ministro da Economia brasileira está trazendo uma pauta antiga, já derrotada em 88 na Carta Magna do país. Então é a prova dessa indigência cultural. Taxar livro num país onde já se lê e o livro é caro é uma como diz o Caetano Veloso, é uma ignorância, né? Ou a ignorância, como diz o Manuel de Barros. Então, eu acho que é isso que a gente tem que lutar e ver como faz. O dilema, Fábio, que você chamou a atenção, tem um outro enfrentamento que eu acho que deve ser suposto nosso, que é enfrentar também a ignorância dos que são sabiamente tecnificados e muito especialistas da academia. Eu vejo duas ignorâncias, do Bolsonaro, que é distinta, e também o ignorante do cientista, que sabe muito sobre o infinitamente pequeno. Que eu acho que é uma herança que vem lá desde o Platão, né? Que só alguns sabem na academia, aqueles que pensam geometricamente. Pensa se nós, num diálogo antigo de 2.500 anos, como o político do Platão. O que o Platão dizia? Acessa a academia e acessa a cidade, portanto, dirige bem a cidade, quem domina tecnicamente a cidade. Para ele, por exemplo, a dimensão era da habitação. Né? Como é que funciona tecnicamente o morar, para dar um exemplo? Então, esse é uma desgraça. E aí é um problema na esquerda e na direita. Aí não é só um problema do Bolsonaro, acho que tem um problema. Os técnicos tomaram conta da burocracia e esvaziaram também a política. Eu acho que essa é outra dimensão. E, portanto, não tem, Fagner, essa outra ponte aí que você falou, né, dessa tecnologia social que modifica a concepção, inclusive, do humano. Né, que a política é feita para a humanidade e a cidade, como disse o Aristóteles lá na política, é para o bem comum. Portanto, tem que ter guardiões com sensibilidade. Né? Tem a sensibilidade social, claro. O cara tem que entender como é que funciona a política de transportes. Né? Nós temos que entender, por exemplo, enquanto grupo de pesquisa que tem uma filosofia mais próxima do digital, como é que é, por exemplo, o dilema do Big Data, né? Dos arquivos Big Data para domínio político, inclusive. Mas ele tem que ter uma sensibilidade que esse sujeito está lá na ponta, por exemplo, que está desempregado em plena pandemia. Atinge um estado como o nosso, mais de 13% é de desempregados. Né? Eu tenho um exemplo próximo de alguém, inclusive na nossa universidade, onde o seu esposo, por exemplo, por ter diabetes, tinha que ter colocado obrigatoriamente no grupo de risco e a empresa demitiu. O cara trabalhava há 15 anos. Então, como é que faz esse gestor? É só distribuir o dinheiro? Como é que reinsere? O cara tem menos de 40 anos. Mesmo que tivesse 70, né? Então, eu acho que esse é o dilema. Um é o dilema da ignorância bolsonarista, trumpista, que é desse tempo. O outro é a ignorância do próprio cientista da tecnificação na academia e também na política. Que eu acho que é um dilema que remete ao próprio Platão e eu acho que é um dilema que nós temos que discutir enquanto grupo de pesquisa também. Aliás, pensar o pensamento, como diz Morin, é uma atitude ética fundamental e uma atitude política também nossa. Estava pensando no que você falou, Alex, e pensando em dois exemplos fundamentais que realizam essa ponte entre o que é do governo e o que é do que é do governo de si e dos outros, né? A pandemia, por exemplo, né? Ou seja, ela surpreende o mundo que humanamente não está preparado para enfrentá-la, né? E com todas as suas dimensões. Eu acho que a pandemia nos mostra com muita clareza como a gente está absolutamente conectado. Todas as dimensões do mundo começam a aflorar. A econômica, como você acabou de falar, a política, a dimensão dos afetos, a dimensão, enfim, da comunicação. São coisas que a gente não estava preparado. O que acontece, então? O governo prepara uma forma de ajudar as pessoas que não vão trabalhar, que não podem trabalhar, né, por causa do isolamento, etc. Então, ele propõe R$200. Depois, por uma iniciativa do Congresso, esse valor sobe para R$600. Aí como você não está preparado com a tecnologia social para entender como é que funciona essa distribuição na ponta, você tem um caos absolutamente completo na hora de você repartir esse dinheiro. Então,
que tem ajudado bastante as pessoas, mas nos primeiros dias foi um caos total, porque o governo não tinha tecnologia social para entender como é que funciona, por exemplo, uma distribuição de recursos. E um outro exemplo que me veio à mente agora foi um filme que eu vi sobre um documentário muito interessante, que o prefeito de São Paulo, à época eu acho que era o Haddad, ele pegou as pessoas algumas pessoas sem teto e algumas pessoas da Cracolândia, etc. Tinha um prédio desocupado, ele conseguiu fazer com que essas pessoas se mudassem para esse prédio, e é impressionante como elas conseguiram se auto-organizarem para construir as suas relações, né, dentro daquele ambiente. E eles conseguiram construir uma tecnologia social, repito mais uma vez, que não tinha nenhuma relação com o governo, era eles que se autogeriam, que faziam a segurança, a limpeza, cuidavam da parte infraestrutural, da eletricidade, etc. E aí depois, quando o governo não é reeleito, o prefeito seguinte simplesmente ele despeja todas as pessoas do prédio. Então, aquelas pessoas que estavam em estágio de recuperação, construindo nova vida, construindo laços afetivos, construindo reconhecimento, são absolutamente jogadas à rua, e o documentário termina assim: não se sabe o que aconteceu com elas, se morreram, se voltaram para a Cracolândia. Ou seja, sensibilidade social, né? A empatia, a reconhecer a alteridade, que são questões fundamentais para um mundo cada vez mais complexo que a gente está vivendo. Márcio. Queria comentar a ideia do pesquisador, né, que Maiara apontou. Eu acredito que vivemos um tempo uma total desvalorização do conhecimento como uma tecnologia social, né? Então a ideia de empreendedor de si não passa pelo conhecimento, né? Há uma desvalorização. Tanto que a informação é muito rápida, gera esse fluxo descontínuo. Então, ser pesquisador, de alguma maneira, é tentar compreender esses fluxos e como é difícil você demorar em cima das coisas, valorizar também essa ideia de um aprofundamento que precisa de tempo, de pouco de uma necessidade talvez diferente de conexão com as coisas, com essa ideia de com a minha vida, com a minha realidade de vida, com os objetos que vão me circulando, como eu me relaciono com as coisas. E daí entra isso que você falou, essa questão da afetividade, a questão da parcimônia, da calma, do enfrentamento olho no olho, que são coisas que, de alguma maneira, a gente tem perdido isso nas nossas relações. Não sei se é a relação com a tecnologia ou se são coisas do nosso tempo. Essa ideia de empatia, não se olhar, não se ver no lugar do outro também. Então, o outro é culpado de não conseguir fazer as coisas, né? Então, a ideia do mérito, né? Então, a responsabilidade é muito individualizada. Acredito que, num sentido comunitário, a gente tem que começar a pensar uma cidade inteligente é uma cidade que está toda conectada, que se percebe nos dilemas que a gente tem que viver. Não é porque eu não pego o ônibus que eu não tenho que me preocupar com o ônibus, não é porque eu não uso o SUS que eu não tenho que me preocupar com o SUS. Uma cidade comunitária, coletiva, ela é preocupada com todas as pessoas. Se tem alguém passando por dificuldade, eu tenho que pensar nessa pessoa. Então, eu acho que essas relações, para o ser pesquisador hoje, eu acho que esse exercício da complexidade do conhecimento, né? Como eu lido com essas coisas e como eu vou, de alguma maneira, retomar esse aspecto na vida das pessoas, né? Eu lembro que minha mãe falava uma coisa muito importante, que é assim: a única coisa que você vai levar é o conhecimento que você tem, o resto você não leva nada, né? Isso é uma coisa que vai te acompanhar. Os objetos, eles vão se perdendo ao longo do tempo, mas o conhecimento que você vai produzindo, ele acompanha você, né?
Esses dias eu estava vendo o Emicida falando, e ele falou uma coisa que depois a gente estava conversando em casa e pensando. Ele disse assim, ó, pessoa ruim, né? A pessoa nunca acaba, a pessoa nunca morre, né? E daí eu fiquei, pô, é interessante pensar isso, porque as coisas que a pessoa faz, o conhecimento que ela deixa, ela continua. Então, uma pessoa que é muito boa, ela vai continuar nos outros. Talvez a ideia da cidade, a ideia do conhecimento seja essa propagação, esse contágio, né? Contagiar as pessoas, e que o conhecimento é uma forma, uma tecnologia social interessante para desenvolver um país melhor, um país mais equitativo, que tenha mais diálogo. Então, isso passa para valorizar, por exemplo, professores, valorizar a escola, valorizar os centros culturais, valorizar a cidade como um ambiente coletivo e inteligente, né? Sair disso, fazer esse percurso que Alex falou, né? Da ilha para terra firme, né? Como que a universidade deixa de ser essa ilha e começa a abraçar todo o entorno e começa a lidar com esses aspectos. Eu acho que a gente está precisando, a pandemia mostrou que a gente precisa de outras sociabilidades, né? David Harvey fala um pouco sobre isso. Não dá para a gente pensar numa saída só para a sociedade. A gente não vai sair só pelo mercado, a gente não vai sair só pela ideia de solidariedade, a gente precisa de outras coisas. E isso é essencial no ponto de vista da pesquisa, porque a pesquisa ela vai apontar coisas que a gente nem imagina ainda, né? E a tecnologia não é... Tecnologia, às vezes eu fico imaginando, hoje você vê essa coisa de cidades inteligentes, conectadas, cada vez mais todo mundo está junto, mas a gente não consegue resolver coisas básicas, que é às vezes um entreveiro entre vizinhos. Então, do que adianta você ter assim uma alta tecnologia que se conecta, que tem tudo armazenado, mas que de alguma maneira a gente, entre nós que operamos a tecnologia, a gente não consegue se conectar nessas coisas que são mais triviais, que são simples, que é o cara batendo aqui, como o Paulo vai dizer, né? Estranhos batendo na sua porta, e que você de alguma maneira foge e não conversa com eles. Então são coisas assim que esses dias acho que eu estava lendo alguma coisa na literatura e o cara falou, a gente vai viver em Marte e não vai resolver os problemas da Terra, né? Então a gente está bem isso, né? A gente está tentando resolver tudo fora, e as coisas básicas, simples, como essa coisa, como vocês falaram, né? Tecnologia social, os políticos não perceberem que a pandemia ia aflorar a vulnerabilidade das pessoas. E ninguém pensou nisso, todo mundo pensou no vírus, mas de alguma maneira o vírus ele é só uma ponta desse processo, porque você precisa de assistência social. E assistência social é coisa básica, é alimentação, é um cuidado, e você não vê isso nas políticas. E aí concordo com o que a Alex falou, né? Há um abandono da política, por quê? Porque os políticos, eles são políticos, eles não são pessoas que entendem essa complexidade que você está falando, eles trabalham a partir de uma ideia individualizada e de onde ele fala. Então ele parte daquele ambiente, né? Isso é para mim, acho que talvez seja um aspecto complexo de ser pesquisador, de você levar em consideração essas coisas e também de fazer uma semeadura do conhecimento como uma ótima tecnologia para a gente viver e viver muito na sociedade, né? Bom, eu vejo esse processo de ser pesquisadora aqui no Brasil como uma coisa que envolve você lutar e se alienar ao mesmo tempo. Então, lutar no sentido de resistir a todas essas questões que vocês estavam falando aí, da desvalorização, né? Denunciar isso, lutar para comunicar a importância da pesquisa e, ao mesmo tempo, se alienar porque a gente vive num cenário que não está legal, né? Que tem pouco recurso, que tem desvalorização. Então, se a gente só pensar nisso, a gente não consegue pesquisar, porque realmente o cenário não tá nada bom, né, pro lado da gente. Então é preciso se alienar também para fazer isso que eu gosto, que é uma das poucas coisas que eu sei fazer, talvez a única que eu sei fazer, né? Não sou a melhor pesquisadora do mundo, mas tento fazer o meu melhor, tenho muito apetite nisso. Então acho que às vezes eu tenho que resistir, né? E outras vezes eu tenho que me apegar a esse apetite que eu tenho na pesquisa para tentar ressignificar
esse cenário que a gente está vivendo, que na verdade também é uma forma de resistência, né? Mas eu vejo a pesquisa no equilíbrio dessas duas coisas. Ok. Muito obrigado, Rebeca. Obrigada a todos. Certo? Eu tenho uma última pergunta. Na verdade, são duas últimas perguntas. Para descontrair um pouco, né? Que para quem você entrega o calmante durante essa pandemia e para quem você desliga a câmera e o microfone também, né? Para descontrair um pouco depois desse assunto tão sério. Agora a gente começa com a Rebeca. Vai lá, Rebeca, é contigo. Vai, Rebeca. Eu entrego o calmante para mim mesma. Eu fico com ele para mim, né? E eu desligo a câmera também. Eu acho que para todo mundo, em qualquer momento que a gente tá assim, meio acabadinha, né? Pra cá na frente das câmeras. Márcio, pra quem? Olha, eu acho que o calmante é generalizado, acho que está precisando mesmo de uma distribuição em massa, acho que resolveria bastante coisa, porque você vê cada situação, eu acho que a gente está precisando de um pouco mais de calma, né? Como diz a música, né? A gente está precisando de um pouco mais de calma, minha gente. Acho que o calmante é legal para todo mundo. Eu desligo a cam para os excessos, né? Os excessos das coisas. Eu acho que a gente tem vivido uma sociedade excessiva, uma sociedade que é do muito excesso de desejo de coisas. Eu acho que a gente precisa dar desligar a cam para essas coisas. Alex? Eu? Rapaz, sabe uma das coisas interessantes que aconteceu nessa pandemia comigo é reaprender a respirar, sabe? Isso tem me acalmado, assim. Eu já fazia o Pilates, depois a professora percebeu que eu tinha uma respiração muito vagabunda, assim. Eu já sentia isso. O cardiologista até tinha chamado a atenção e perguntado, mas como ela não trata bem dessas questões mais... E aí isso tenho trabalhado isso, tem melhorado bastante. Então, o calmante, como diz Rebeca, para mim, estou tentando fazer esse exercício e aconselhando colegas, inclusive, que eu acho que é uma boa ideia reaprender a respirar, sabe? Sem água. Embora o mar aperta aqui, mas eu não desço com medo do Covid. E uma outra questão, outra reaprendizagem é na alimentação, sabe, Rebeca? Assim, eu tenho feito uns tratamentos aí fitoterápicos, olha, eu tenho feito acompanhado de meditação, isso tem feito uma diferença imensa, é uma calmaria, às vezes até demais. E acho que fazer às vezes isso e acompanhar também de um rescuezinho, sobretudo emergencial, quando é necessário, é fundamental. Eu acho que aconselho meus amigos todos, minhas amigas que eu amo todos, eu acho que é bom fazer. Cada um tem seu tempo. Tem uns que se acalmam na agonia também, né? Cada um de um jeito. Agora, se for aquele limite já que está ultrapassando a ansiedade, vai para um rescue, faça uma meditação de 5 minutos, sei lá. A câmera é gozada, eu não tinha pensado nessa questão assim. Não sei, assim. Tá tudo muito aberto demais, né? Realmente, assim. Não sei. Eu, por exemplo, o Bolsonaro, eu ao contrário, eu não gostaria de ligar a câmera do Bolsonaro. Eu tenho que estar vigiando o tempo inteiro esse filho da mãe, ou Trump. Não sei, prometo pensar nisso, assim. Né? Se você pensar, não no meu caso particular, que sou casado, vivo num espaço privado aqui, veja, por exemplo, que é ligar a câmera a pessoa que você ama, que está em outro lugar, que você não pode encontrar, para exercer a sexualidade, por exemplo, a troca de amor. A câmera tem que ficar aberta o tempo inteiro. Então, assim, não sei. Eu vou pensar, viu, Mayara, na sua questão. Acho que você colocou uma questão interessante. Fagner? Eu estava lembrando de uma entrevista com Jean Cocteau, uma vez. Perguntaram para ele o que é que, se a casa dele pegasse fogo, o que é que ele salvaria? Ele falou: o fogo. Salvaria o fogo porque é ele que é transformador, que é purificador, que dá nossa força, que dá nossa gana, nossa vontade de viver, nossa alegria. Eu daria fogo para todo mundo, daria um calmante
de vez em quando, para mim também. Eu lembro de um conto, não sei de quem é, não lembro, que a pessoa ela tem um problema de visão, então ela passa um tempo com os olhos vendados até que ela se cure, e quando ela abre os olhos novamente, ela percebe o quanto ela perde de imaginação porque abriu os olhos. E aí ela olha fixamente para o sol até ficar cega totalmente, para recuperar esse mundo interior. Então acho que esse é o momento para a gente desligar as câmeras um pouco, todo mundo, e se repensar enquanto seres humanos, enquanto humanidade, para si e para os outros. Acho que de vez em quando a gente está com tanta live aí, que é bom a gente se ligar um pouco. Live é uma desgraça. Live é uma desgraça. E você, Rebeca? Desculpe, Mayara. Eu tomo calmante, né? Eu tomo calmante com certeza. E eu desligo a câmera quando eu acho meu quarto tá bagunçado. Eu sempre desligo a câmera, porque agora meu quarto virou um escritório, entendeu? E eu desligo a câmera para aula remota também, porque sem condições. Acho que é isso. Bom, então é isso. A gente vai ter... São 36 sessões, provavelmente uma por semana. E aí a gente vai trazer diversos assuntos, diversas pessoas, diversos temas, etc. E fique ligado aí que vai ser sempre legal. Vale ressaltar que cada um tá na sua casa gravando esse podcast, né? Ninguém quebrou a quarentena, se é que ainda existe a quarentena, né? Para gravar esse podcast. E vocês podem acompanhar o Grupo Imaginália nas redes sociais. A gente tem o Instagram, Imaginália, o FRN. Entra lá, curte nossas postagens, segue. E é isso. Até o próximo podcast.